Eu me inscrevi no programa de educação experimental por puro desespero. 4 meses sem emprego, minhas economias evaporaram. Em semanas eu estaria na rua. Comecei a mentir no currículo, colocando tudo que eu achava que as empresas queriam ver. Por sorte, consegui uma entrevista. Eu entrei, blefei com uma confiança que não tinha e, para minha surpresa, me deram a vaga. Um aperto de mão selou o acordo. 200 mil por ano, trabalhando com peptídeos. O único problema era que eu começaria em 2 dias e não tinha a menor ideia do que eram peptídeos, muito menos como trabalhar com eles. Minha vida estava prestes a explodir de novo. Então, naturalmente, passei o sábado à noite bebendo cerveja e navegando na internet. Foi ali que vi um anúncio na barra lateral para o programa de educação experimental. Eles prometiam que, usando realidade virtual, eu poderia aprender qualquer habilidade em menos de 3 minutos. Qualquer habilidade, por mais complexa que fosse. Ah, claro, impossível. Bêbado, respondi ao anúncio com um e-mail, perguntando se poderia aprender biologia molecular em menos de 3 minutos. Eram 2 da manhã de um sábado, mas recebi uma resposta imediatamente por um certo Dr. Jensen, afirmando que, sim, era possível. Certo, claro. Revirei os olhos, mas me inscrevi para um teste de protótipo. Na manhã seguinte, um domingo de ressaca, acordei com um alarme que meu eu do passado havia programado. Aprender biologia molecular, 12:15. Sério? Bom, eu não tinha nada a perder. Me arrisquei para fora da cama, tomei um banho rápido e me dirigi até o escritório da educação experimental. Estacionei na frente daquele prédio comercial sem graça perto do centro, pronto para fugir ao menor indício de golpe multinível. O estacionamento estava assustadoramente vazio e solitário sob o céu cinzento e garoento. Paradoxalmente, achei aquilo um bom sinal. Se houvesse dezenas de pessoas entrando, provavelmente seríamos todos alvos de alguma palestra motivacional. Enquanto me aproximava, um senhor de óculos e jaleco branco saiu das portas automáticas de vidro. Por trás de uma máscara médica, ele disse: "Você está atrasado." Olhei para meu celular. Era 12:16. "O processo leva apenas 3 minutos, ele me respondeu. "Isso poderia ter sido 1/3 de outro atendimento se estivéssemos com a agenda cheia hoje." Ah, putz, desculpa. Eu segui desajeitadamente para dentro do prédio, sem mais protestos. Os corredores lá de dentro eram de um art deco padrão. E era claro que o lugar havia sido alugado pela equipe, não construído para este propósito. Eu talvez já tivesse vindo aqui antes para outra coisa anos atrás. Impossível dizer. Ele me conduziu por uma porta onde um escritório cheio de equipamentos médicos esperava, ao lado de 2 enfermeiras impacientes. Ambas usavam máscaras, assim como o médico. Mas eu não. Levei as mãos aos bolsos, fingindo procurar uma máscara, mas eles ignoraram minha tentativa de salvar a face. Uma enfermeira me guiou até uma cadeira central enquanto a outra preparava uma seringa com um líquido verde neon. Foi o primeiro médico quem me entregou uma prancheta com várias folhas de papel. Eu dei uma breve escaneada, notando alguns termos médicos e biologia molecular escritas em letra cursiva na metade da página, mas eles enfiou uma caneta vermelha na minha mão. Eu perguntei: "Isso é algum termo de consentimento?" "É um contrato", ele disse, seco.
Você já está atrasado. Por favor, apenas assine. As duas enfermeiras pararam e me encararam. Sentindo-me intensamente pressionado, assinei desajeitadamente em caneta vermelha na parte inferior e devolvi a prancheta. Ele aguardou e voltou com um capacete que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Confuso com suas luzes coloridas e hardware tecnológico exposto, perguntei: "É esse o capacete de realidade virtual?" Enquanto ele o deslizava sobre minha cabeça, disse: "Sem piada sobre Matrix, por favor." Meus sentidos escureceram quando o capacete cobriu meus olhos, ouvidos e nariz. "Onde estão os controles?" perguntei. Ninguém me respondeu. Em vez disso, senti uma picada no meu braço. Só pude concluir que a enfermeira estava me injetando aquele líquido verde neon, mas era tarde demais para perguntar o porquê. Uma luz branca surgiu na minha visão, primeiro como um ponto intenso, depois expandindo-se em um brilho envolvente que, ao mesmo tempo, me anestesiou e me fez sentir como se estivesse saindo do meu corpo. Aquilo me agulhava cada pedaço de mim. E então, eu me sentei. Eu estava em um quarto de paredes brancas, apenas um pouco maior que meu antigo quarto de faculdade. A cama sob mim era fina e desconfortável. Algo tinha dado errado? Haviam me levado para outro lugar para eu me recuperar? Levantei-me, tremendo, e me vi vestido uma camisa branca básica e calças brancas básicas. Ambas eram finas, como material de camisola hospitalar. Uma pia próxima era de porcelana branca e eu me aproximei dela. Sem espelho. Acho que foi isso que me alertou primeiro. Espelhos eram um custo de processamento que a maioria dos jogos não estava disposta a pagar, e era ainda mais difícil na realidade virtual, onde os programadores nunca poderiam adivinhar a aparência real do protagonista. A próxima coisa que me alertou: não havia portas. Não havia uma única maneira real de entrar ou sair do quarto de paredes brancas. A única coisa presente era uma mesa branca empilhada com livros. Em voz alta eu disse: "Puta merda! Eu estou dentro de uma realidade virtual agora?" Minha voz parecia normal. Minhas mãos e braços pareciam ser meus. Minhas pernas até doíam um pouco. Se aquilo era realidade virtual, era incrivelmente bom. Eu realmente me sentia eu mesmo, apenas lançado em um novo ambiente. Talvez a injeção tivesse algum tipo de alucinógeno. Talvez os visuais do capacete não fossem realmente tão bons, mas eu estava percebendo como realistas. Se fosse esse o caso, aprender uma nova habilidade poderia ser difícil. Aproximei-me da mesa e sentei na única outra mobília do quarto, que era, claro, uma cadeira branca. Todos os livros eram textos densos de biologia molecular. Ok, então, era para isso que eu tinha me inscrito. Era disso que eu precisava e parecia que estava realmente acontecendo. Abri o primeiro livro e comecei a ler. Era um material pesado e complexo que cansava meu cérebro rapidamente. Depois de meio capítulo, suspirei, olhei ao redor e decidi fazer uma pausa. Que se dane, hora da soneca. Acordei em um piscar de olhos, sentindo como se nunca tivesse dormido. Isso não era bom. Voltei ao meu livro didático e cheguei ao fim do primeiro capítulo. Ok, agora eu sabia vagamente como uma célula funcionava. Eu estava me sentindo melhor, na verdade, o que atribuí à ressaca desaparecendo. Continuei por outro capítulo antes de me afastar do livro com os olhos embaçados. Ah, hora de comer.
Levantei e olhei ao redor. Sem comida. Simular fome era algo que eu nunca esperara. Eu estava honestamente me perguntando por que eles haviam programado isso sem fornecer comida alguma. Liguei a torneira, mas a água que saiu era preta e cheirava a ovos podres. Horrificado, balancei a cabeça e recuei. Deitei na cama e dormi novamente, mas já acordei em sobressalto, sentindo que apenas uma fração de segundo havia se passado. O único identificador de que o tempo havia passado era que o cheiro de ovos podres tinha diminuído. Eu ainda estava faminto e cansado. Por mais incrível que fosse aquela simulação, ela era terrível em certos aspectos muito fundamentais. Talvez fosse minha responsabilidade apontar isso quando eu desse o feedback. Afinal, aquilo era um protótipo. Voltei aos meus livros didáticos, forçando-me a aprender o que podia. Até que a fome, a sede e o cansaço se tornaram muito distrativos. Eles criaram algo incrível ali, e eu estava de fato aprendendo biologia molecular. Mas eu deveria ler toda aquela pilha de livros enquanto morria de fome, sede e privação do sono? Eu precisava fazer aquilo para meu novo emprego, então continuei forçando-me a focar. Consegui terminar de ler e entender o primeiro livro inteiro antes que os gritos dentro do meu corpo se tornassem muito avassaladores para continuar. Talvez as informações do único livro que eu lera fossem suficientes para me virar na segunda-feira de manhã. Eu tinha que desistir daquilo. De pé, tentei falar. Em vez disso, tossi. Há quanto tempo eu não falava? Eu não conseguia dizer. Depois de mais algumas tosses, disse fracamente: Eu gostaria de sair agora. Nada aconteceu. Encerrar simulação. Ainda nada. Ok. Computador. Congelar. Programa. Nada. Eu gritei: pausar o experimento. Apenas silêncio e o branco. A citação improvável falhou. Meu coração martelava dolorosamente no meu peito enquanto eu começava a perceber que não havia saída. Eu havia entrado naquele experimento para aprender biologia molecular e era isso que eu teria que fazer. Enquanto eu sentava e me forçava a ler, comecei a temer um limite de tempo. Meu corpo estava lento, mas seguramente ficando mais fraco e definhando de inanição. A fome queimava, me fazendo sentir o próprio motor da vida dentro de mim enquanto ele consumia calorias. Eu não estava morrendo porque aquilo não era real, mas a sede estava me enlouquecendo. Liguei a torneira algumas vezes, desesperado para beber aquela água preta que cheirava a ovos podres, mas não consegui. Mesmo nas profundezas mais escuras da minha agonia, o sono era inútil. Eu me tornei um invólucro. Eu sentava, eu estudava os livros e virava as páginas lentamente com os dedos emaciados. Foi tudo o que fui, pelo que pareceram meses. Não bastava ler os livros, eu tinha que entendê-los também, aprender enquanto estava quase insano de fome, sede e insônia. Parecia uma tarefa monumental. Eu estava certo de que nunca escaparia, que o programa nunca terminaria. Isso seria o meu fim, para sempre. Passei uma semana inteira gritando em vão. Eu me enfureci com as paredes, lascando-as, apenas descobrindo mais gesso branco. Eu estava perpetuamente morrendo, mas nunca realmente deixando de existir. Quebrei a pia e a água preta de ovos podres jorrou no chão. Depois escorreu por um ralo branco difícil de ver. Eu me sentei no fedor com os pés molhados e continuei a aprender.
Que outra escolha eu tinha? Isso nunca iria acabar. Virei as páginas pela eternidade, realmente desistindo do conceito de escapar. Até o momento em que fechei o último livro. Quando o capacete foi retirado, eu me vi naquela sala com as 2 enfermeiras e o médico novamente. Fiquei ali, olhando incrédulo. O médico perguntou: "E então, como foi?" Olhei para baixo. Minhas mãos estavam normais de novo. Meus braços tinham sua força anterior. Toquei meu rosto, descobrindo que não era uma casca vazia. De olhos arregalados, eu me fixei na pergunta dele. "Foi horrível. Eu estava morrendo de fome e sede e cansado o tempo todo." Ele apenas assentiu. "Isto é uma manifestação do custo de pensar tão rapidamente. Você acabou de experimentar 7 meses de pensamento e aprendizado intensos em 3 minutos. Ele apontou para a seringa vazia na mão da enfermeira. "Este líquido que injetamos em você continha neuroquímicos concentrados, eletrólitos, vitaminas e afins. Esperávamos que isso diminuísse a dor envolvida." Agarrei o braço dele. "Foi a pior coisa pela qual eu já passei." "Sim, mas você aprendeu a biologia molecular como queria, não é?" Pensando bem, percebi que sim. "Então foi um sucesso. Tudo o que resta é refinar nossa tecnologia." Soltei o braço dele e fiz uma careta de desculpas. Levantando-me, meio cambaleante, vaguei em direção à porta. Eles nem me levaram para a frente do prédio. Os 3 apenas continuaram com seus afazeres, preparando a sala para a próxima cobaia. Eu nem tinha certeza de como cheguei em casa. Apenas fiquei deitado a noite toda, encarando o teto enquanto um trauma intenso rondava os limites da minha consciência. Quando meu alarme tocou para me acordar para o meu primeiro dia de trabalho, eu ainda estava deitado, com os olhos abertos. Mas eu sabia biologia molecular. Eu já estava vestido. Apenas me arrastei, dirigi até meu novo escritório e flutuei pelo primeiro dia de trabalho. Eles me deram algum treinamento e eu realmente entendia a ciência. O que eu não entendia era como a tecnologia de educação experimental era sequer possível. A versão ingênua e jovem de mim que entrou naquela máquina nunca teria questionado as tecnologias fundamentais em jogo. Mas eles simplesmente me ensinaram à força tudo o que eu precisava saber. O dia todo, em vez de fazer meu trabalho, eu pensava em quão poderoso aquele líquido verde neon teria de ser para fazer o que eles alegavam. O cérebro era o motor mais caro do corpo humano, e fazê-lo funcionar por 7 meses exigiria muito mais do que uma seringa, não importa o quão densamente eles empilhassem o conteúdo. Naquela noite, permaneci acordado, ainda olhando para o teto. Eu não dormia há 7 meses, então fechar os olhos e tentar fazê-lo ainda parecia antinatural. O pesadelo pela qual eu havia passado parecia simultaneamente uma eternidade e um mero instante. Eu continuava me voltando à mesma pergunta: como? Tentei ignorar aquela pergunta persistente e consegui tirar alguns cochilos inquietos, cheios de sensações de flashback daquele quarto de paredes brancas. Mas aguentei apenas mais 2 dias antes de não aguentar mais. Naquela quarta-feira à noite, dirigi de volta para aquele escritório muito depois dele ter fechado. A porta da frente estava trancada, mas as placas da educação experimental ainda estavam lá. Voltando ao meu carro e pegando uma chave de roda em uma bolsa, rastejei cuidadosamente pela esquina, ao longo do lado sombrio do prédio, em direção aos fundos. Lá, no canto mais escuro e silencioso do beco, encontrei uma janela baixa que serviria.
Eu ia mesmo fazer aquilo? Eu tinha que saber. A chave de roda quebrou a janela com um leve toque. Fiz uma careta. Em algum lugar distante, um cachorro latiu. Esperei, mas nenhum ser humano parecia ter notado o som de vidro caindo. Firmando minha resolução, baixei-me cuidadosamente para o porão. No escuro, me orientei, passando por cadeiras empilhadas, mesas e outros equipamentos de escritório genéricos. Aproximando-me da luz fraca da escada, senti algo macio, quente e úmido. Era tecido, mas era uma pessoa. Ele gemeu e eu recuei apressadamente, ficando ali no escuro, apavorado. Eu tinha sido pego, com certeza. Alguém tinha me encontrado, certo? Quando ele não disse nada, percebi que algo estava errado de uma maneira muito diferente do que eu esperava. Seguindo em frente, encontrei um interruptor de luz e então me virei para olhar. Um homem de pele bronzeada, de aparência vagamente oriental, estava pendurado pelos 2 braços em 2 correntes grossas embutidas no teto. Ele usava um terno preto de negócios que havia sido manchado por agressão e longos rastros de sangue, seco e fresco, que escorriam de sua cabeça, orelhas e pescoço. Era imediatamente óbvio que ele era um prisioneiro sendo torturado, que alguém havia batido neste homem até quase morte e o acorrentado ali no porão daquele prédio de escritórios. Mas saber disso só me deixou mais assustado. Ele piscou, acordando, e seus olhos fixaram-se em mim. Eu esperaria que ele parecesse esperançoso, mas seu olhar continha apenas apatia derrotada. Notando seu silêncio, me aproximei e puxei o pano de dentro de sua boca. Ele cuspiu sangue e então me olhou com um inchaço nos olhos. Eu indaguei: Você precisa de ajuda? Não consegui identificar seu sotaque. Ele simplesmente disse: Me liberte. Ah, sim, claro, eu disse rapidamente. Eu vou buscar ajuda. Não! Ele respondeu, exausto. Desculpe, o quê? Você não quer que eu chame a polícia? Você tem que fazer a escolha de me libertar sozinho. Eu hesitei. O quê? Que diabos isso significa? De todas as respostas que ele poderia ter dado, eu não esperava que fosse rir. Sua risada cansada ecoou por todo o porão, me deixando tenso. Havia algo muito, muito errado ali. Algo muito, muito errado com ele. Eu não tinha ideia da relação dele com a educação experimental, se é que tinha alguma, mas me afastei com uma vontade crescente de correr. Ele apenas me encarava sem piscar. Encontrei a escada e subi tropeçando, mantendo os olhos nele o máximo que pude. Quando finalmente fechei a porta da escada silenciosamente atrás de mim, um medo primal palpável escoou de mim. Algo naquele homem acorrentado havia me assustado de uma maneira mais profunda que a lógica e mais profunda que a mera emoção. Depois que terminasse ali, eu chamaria a polícia e nunca mais chegaria perto dele. Atravessei os corredores escuros, iluminados por placas de saídas vermelhas, até encontrar a sala que me lembrava. O equipamento ainda estava lá, e depois de esperar e ouvir por mais alguns minutos, ousei entrar e acender as luzes. Rapidamente fui até o recipiente de risco biológico. Uma pilha inteira de seringas usadas jazia lá dentro e eu podia ver o brilho verde neon na maioria delas. Peguei algumas e as joguei na minha bolsa. Poderia levá-las para alguém analisar mais tarde. Em seguida, encontrei uma pilha de termos de consentimento. Não termos de consentimento. Eram contratos. Exatamente como o médico havia dito.
estavam escritos em uma linguagem jurídica estranha e arcaica, e eu pude reconhecer algumas frases referentes a habilidades de aprendizagem e comodidades fornecidas que mencionavam uma cama, uma mesa e uma pia. O resto não fazia sentido para mim. Que diabos eu estava lendo? Por que me pediram para assinar aquilo? Enfiando-os na minha bolsa também, passei pela joia da coroa da sala, o capacete de realidade virtual. Levantando-o, examinei-o de perto. Procurei por fios, mas não havia nenhum. Abri o painel traseiro, mas ele continha apenas algumas pilhas para alimentar as luzes internas. Desparafusando um pedaço do hardware externo, tirei algumas peças que pareciam chips de computador, mas não estavam conectadas a nada. Nada disso estava conectado a nada. O capacete, os óculos, os protetores de ouvido, era tudo falso. Não era nada. O capacete parecia um adereço de filme, porque era isso que era. Então, o que diabos eu tinha experimentado? Eu tinha ido a algum lugar. Sim, passei 7 meses morrendo de fome, sede e insônia. Aprendi um campo de estudo inteiro em 3 minutos. Ou eu apenas tinha imaginado que era tudo um tipo de experiência mental. Claro, não era realidade virtual de forma alguma. Tinha que ser algum tipo de super droga nova. O líquido verde neon conteria a resposta. Agarrando minha bolsa, preparei-me para escapar do prédio, o que significava outro encontro com um homem no porão. Desci as escadas silenciosamente, mas ele já sabia que eu estava lá. Ele me observou com os olhos gélidos enquanto eu passava. Pausei abaixo da janela, perguntando-me se eu realmente poderia deixá-lo ali. Ele disse com um ódio genuíno: seu sofrimento será lendário. Eu me virei, travando os olhos com os dele. Sua raiva lentamente se transformou em um sorriso compreensivo. Meu caro, você já era. Sua risada zombeteira me seguiu enquanto eu escalava a janela e corria para meu carro. Eu não chamei a polícia. Havia algo nele que era estranho demais. Apenas fiquei em casa o resto daquela noite, buscando o sono cheio de pesadelos que conseguia. Então, levei um pouco do líquido verde neon para um colega do trabalho no dia seguinte para análise. Fiz o possível para seguir com minha vida. Meu sono era torturado. Eu estava constantemente em alerta e com medo em momentos aleatórios, mas eu finalmente tinha um emprego. O proprietário do meu apartamento estava vindo perguntar sobre o aluguel. Eu disse a ele que tinha encontrado um emprego e estava prestes a receber, mas ele me lembrou que eu já estava extremamente atrasado e muito perto de ser despejado. Sem problemas, era quase dia de pagamento. Exceto que, quando o dia de pagamento chegou na semana seguinte, abri meu contra-cheque e encontrei um saldo de 0. Claro, fui ver meu chefe, que me olhou com confusão. Ele disse: você não leu seu contrato de contratação, não é? O treinamento não é pago e você está em treinamento durante o primeiro mês. Eu não tinha lido aquilo. Não. Tentei argumentar, mas ele me dispensou. Voltei para casa com a sensação corrosiva de que minha vida estava prestes a implodir novamente. Quando encarei o proprietário do apartamento, disse a ele que levaria mais algumas semanas. Ele ficou com raiva e me disse que eu estava fora. Argumentei que ele não podia fazer isso, mas ele me mandou ler meu contrato de aluguel e tirou a chave da minha mão. O que mais eu poderia fazer? Vaguei pela rua e encontrei um banco para me sentar. Eu não tinha dinheiro e nenhum lugar para ir. Como diabos aquilo podia estar acontecendo comigo?
Eu sempre tentei trabalhar duro e fazer o meu melhor, mas agora estava sentado em um banco de parque, sem teto. O mundo parecia saber de alguma coisa. Cada cachorro que passava latia para mim como se estivesse com medo. Levantei e tentei ir a uma igreja para a caridade, mas a porta não abria para mim. Estranhos pareciam ter calafrios se eu ficasse muito perto deles. Eu simplesmente me sentia errado e de alguma forma eu queria culpar tudo na educação experimental. Não demorou muitos dias assim para meu chefe me demitir. Quando perguntei o porquê, ele disse: não é seu trabalho, até que está bom. É que você cheira mal, parece um lixo. Você tá parecendo um mendigo, sabe? Eu sou um mendigo porque você não está me pagando, caralho! Retruquei, finalmente explodindo. E por que eu deveria te pagar? Ele perguntou. Eu continuarei recebendo meses grátis de pessoas, já que elas podem aprender a habilidade para fazer esse trabalho em 3 minutos. Assim como você. Você é completamente substituível. Ele fez um som de desgosto e se afastou depois de ameaçar chamar a segurança se eu não saísse em 10 minutos. Ele sabia sobre a educação experimental. Ele sabia que eu tinha ido. Como ele sabia? Juntei-me as poucas coisas em uma caixa, me perguntando como minha vida tinha desmoronado com tanta força. Na saída do prédio, meu colega de trabalho me parou. Ei, cara! Sabe aquela coisa verde que você me deu? Eu dei uma olhada. Não importa mais, eu disse a ele, muito sobrecarregado para me importar. Ele segurou brevemente a borda da minha caixa. Você deveria ter cuidado com essa parada. É letal. Eu gelei. Letal? Eles usam esses produtos químicos em execuções. Ele insistiu. Puxando minha caixa para longe dele, balancei a cabeça. Eu fui injetado com isso e ainda estou vivo. É, sim, não tem jeito. Essa coisa induz a morte cerebral quase imediatamente. Você precisa de uma contra-injeção em 3 minutos ou menos, ou não volta mais. O quê? 3 minutos? Aquilo me tirou da minha escuridão. Eu disse a ele que teria cuidado, então apressei-me para meu carro. Algo estava se encaixando para mim. A educação experimental não estava usando realidade virtual de alguma forma. A verdade era muito mais sombria e distorcida do que eu jamais poderia ter imaginado. Dirigi de volta para o prédio do escritório deles e esperei até ver o médico e as enfermeiras saírem. A janela dos fundos havia sido remendada às pressas com madeira, mas eu a removi com minha chave de roda, então escorreguei para dentro. O homem estranho e assustador ainda estava acorrentado lá dentro. Sua cabeça escorria sangue fresco de uma ferida recente, mas ele estava sorrindo quando me aproximei. Eu segurava meu contrato na mão. Eu li. Bom, ele disse com um sorriso. O que você aprendeu? Agora que eu entendo o que eles realmente estão fazendo, a linguagem arcaica faz sentido. Eu disse a ele que eles estavam matando pessoas. Eles também me mataram, pelo menos por um tempo. Então me trouxeram de volta com uma contra-injeção. Mas eu assinei um contrato pela experiência que teria enquanto estivesse morto. Apontei para a ferida na cabeça dele. A caneta vermelha estava cheia do seu sangue, não estava? Seu sorriso se alargou em um escárnio. Você está começando a entender, não está? Respondi, cheio de admiração, nojo, espanto e desespero em partes iguais. Eles realmente conseguiram comercializar o pós-vida humano. Eles realmente conseguiram transformar o inferno em um produto. Apenas mais uma maneira de nos tornar ainda mais dispensáveis. Ele assentiu, os olhos cheios de fogo animal. Se eu te libertar, eu disse lentamente, o mesmo fogo queimando em mim. O que você fará? Eu os matarei.
Ele respondeu, genuíno em sua raiva. Então, matarei seus mestres e os mestres de seus mestres, subindo na cadeia até chegar aos verdadeiros monstros. Eu derrubarei este mundo, um assassinato brutalmente torturante por vez. Queimarei tudo e afundarei a humanidade em uma era de escuridão sem lei. Eu não precisei procurar a chave em suas correntes. Em certo sentido, eu já a tinha. Toquei meu contrato nos elos de metal e eles enferrujaram. Tudo o que eu tinha a dizer era: é justamente isso que eu espero que você faça.